Olá, estamos aqui para falar de mais um significado da paixão de Cristo. No último vídeo, nós falamos sobre a substituição. Uma das implicações da paixão de Cristo é que Ele tomou o nosso lugar, o justo no lugar dos injustos. Ele foi ferido e esmagado por causa das nossas transgressões. A palavra que eu quero trazer hoje é a redenção. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, redenção, e é sobre ela que nós vamos meditar um pouco hoje. E mais uma implicação da paixão de Cristo é redenção. Mas afinal de contas, o que é redenção? Redenção significa a libertação por meio de um pagamento. Nas épocas antigas, era muito comum a ideia fundamental da redenção, teve origem na prática das guerras, em que o vencedor de uma batalha fazia prisioneiros e comunicava que ele estava disposto a soltar esses prisioneiros, esses escravos, mediante um pagamento. Então esse processo se chamava de redenção e o preço que era pago era chamado de resgate. Então essa é a ideia da palavra redenção, uma libertação por meio de um pagamento. Na última palavra que Jesus diz lá na cruz, lá em João capítulo 19, no versículo 30, ele diz, depois de beber o vinagre, ele disse, está consumado, e com isso entregou o seu espírito. Interessante essa palavra, está consumado. Essa palavrinha é uma palavra grega chamada tetelestai, e ela tem a ideia de missão cumprida, está consumado, ou seja, está terminado. No próprio relato da crucificação, um pouco antes dele dizer está consumado, no versículo 28, o texto diz assim, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado. Algumas versões trazem depois que a sua missão já tinha completado. É a mesma palavra, tetelestai, está consumado, está terminado, ou seja, na cruz do Calvário, tudo o que cabia a Jesus para o nosso resgate, para a nossa redenção, estava terminado. O plano da salvação estava no fim, já tinha consumado. Tudo que tinha para o perdão dos nossos pecados, para a nossa libertação, Jesus conquistou isso lá na cruz. Está consumado, está terminado, missão cumprida. O preço pelo resgate está pago. Mas, que é interessante essa palavra tetelestai também, ela pode ter um significado um pouco mais abrangente. E ela pode significar também está pago, está pago. Era comum também alguns recibos de pagamento, está carimbado como tetelestai, está pago. Então, quando Jesus diz está consumado ou tetelestai, pode ter esses dois significados também. Está consumado, está terminado, missão cumprida, mas também pode significar está pago. O preço pelo resgate da redenção dos homens está pago e fui eu quem paguei. Interessante que em Colossenses 2, versículo 13 e versículo 14, tem muito essa ideia de resgate. Paulo explica muito bem isso aqui. Diz assim, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Então essa é a ideia. Nós tínhamos uma dívida e essa dívida foi paga. E o preço pago por essa dívida é o sangue de Jesus. Ele pagou o preço no nosso lugar, por nós. Onde mais essa palavra redenção aparece? Bom, o próprio livro de Colossenses, capítulo 1, 13 e 14 diz, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E também outro texto muito interessante é o texto de Pedro. Pedro, ele traz essa ideia também de redenção, de resgate. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ou seja, não foi por preço barato, não foi por um preço banal que nós somos resgatados dos nossos pecados, mas pelo precioso sangue de Cristo. E é interessante aqui que Pedro, ele evoca aqui uma ideia muito comum na mente judaica principalmente, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E sabe que é uma coisa interessante? A Páscoa era celebrada todos os anos em comemoração da libertação do povo de Israel do Egito. E olha só que interessante, sobre as instruções que temos aqui, com relação a esse cordeiro que era sacrificado.
da Páscoa. Logo depois, né, das instruções do aviso da última praga, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 6 diz: guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. E havia critérios, né? Não poderia ser qualquer cordeiro que deveria ser morto, sacrificado. Deveria ser um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, né? Sem mancha, sem, né, problema nenhum no cordeiro, né? Ele deveria ser sacrificado. E olha só as orientações também que Moisés dá, porque essa seria uma festa celebrada todos os anos, a Páscoa, onde eles comiam o cordeiro, tá, junto com o pão sem fermento e as ervas amargas, para relembrar a libertação de Deus, né, do Egito, tá? Em favor do povo de Israel. E isso virou uma festa, né, anual. Mas olha só que interessante, lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 46, mais especificamente, diz: cada cordeiro da Páscoa será comido em uma só casa, nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Então, vamos fazer uma recapitulação muito rápida aqui. O cordeiro da Páscoa deveria ser sem defeito, sem mancha, cordeiro de 1 ano de idade, tá? Ele deveria ser sacrificado no entardecer e nenhum osso daquele cordeiro deveria ser quebrado. Agora, olha só que interessante quando a gente vai para o relato de João, capítulo 19, a respeito da crucificação de Jesus. Eu vou virar a câmera aqui para você poder acompanhar a leitura junto comigo, que é muito interessante isso. Muito bem, ó. Estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 19. E olha só que legal, é o relato, né, da condenação de Jesus à morte, tá? Em seguida é o relato da crucificação de Jesus também, tá bom? Muito interessante algumas curiosidades aqui desse texto, alguns detalhes que não pode passar desapercebido. Em primeiro lugar, por 3 vezes no relato, né, diz que o dia da morte de Jesus, em que ele foi condenado à morte e foi morto e crucificado, era o dia da preparação da Páscoa. E olha só, por volta do meio-dia, do dia da preparação da Páscoa, tá? No versículo 31 também diz, ó, era o dia da preparação, a morte de Jesus, o dia da preparação. Quando ele acaba de dizer, está consumado. Quando ele diz, tetelestai, missão cumprida, olha que missão havia terminado, ele diz, está consumado, e entregou seu espírito. Era o dia da preparação. E de novo aqui no sepultamento, né, de Jesus, no verso 42, pela 3ª vez diz, né, como era o dia da preparação para a Páscoa judaica. Que preparação era essa? A preparação para a Páscoa. A preparação da Páscoa envolvia então o sacrifício do animal, que era guardado, né, e era sacrificado para que eles pudessem comer, né, esse cordeiro junto com o pão sem fermento e as ervas amargas. Então, olha só que interessante, ó, no mesmo dia em que o cordeiro pascal era sacrificado, Jesus, ele morre, ele entrega a sua vida, né? E ele é chamado também no Evangelho de João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E além de interessante, né, que é o mesmo dia da morte de Jesus, olha só que interessante também, ó, para se cumprir algumas profecias, né, ó, quando os soldados, por ser o dia da preparação, eles queriam adiantar a morte de Jesus e dos 2 criminosos e quebraram, tá, as pernas dos 2 criminosos. Mas quando chegaram em Jesus, viram que ele já estava morto, portanto, não quebraram suas pernas. Por quê? Nenhum dos seus ossos será quebrado. E a referência que ele joga aqui, ó, é de Êxodo 12, 46, além de outros textos aqui também. Mas Êxodo 12, 46 era a orientação com relação à Páscoa, que o cordeiro da Páscoa, o cordeiro sacrificado, não deveria ter seus ossos quebrados. Então, meus amigos, muito interessante, né? Redenção. Tudo que Jesus fez por nós é a redenção. Assim como o cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, comemorando, né, libertando o povo de Israel do Egito e poupando a vida dos primogênitos, no mesmo dia e talvez, quem sabe, no mesmo período ali, talvez a mesma hora em que o cordeiro da Páscoa era sacrificado, o nosso cordeiro, Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava pendurado na cruz, dando a sua vida, pagando o preço pelo nosso resgate, pela nossa redenção, ou seja, pela nossa libertação. O preço pela minha e pela sua libertação do pecado, o preço pelos nossos pecados foi pago mediante o sangue de Jesus Cristo. O sangue como de um cordeiro, sem defeito, puro, sem mácula, que deu a sua vida, apesar de não ter pecado nenhum. Ele assumiu o nosso lugar
pagando o preço que era nosso. A ira de Deus recai sobre ele e ele paga o preço por meio do seu sangue da nossa eterna redenção. Amém? Que você possa ser eternamente grato por isso. E a implicação de Pedro ali é que nós devemos viver uma vida santa. Não foi por preço banal que nós somos libertos dessa maneira inútil, vazia, fútil de se viver, mas foi por um preço muito alto. E a grande implicação disso, né, é que nós devemos viver uma vida santa. Eu queria terminar aqui com um trecho de uma música, tá? Não me lembro agora quem que canta essa música, não sei se é, enfim, não sei, não vou nem arriscar. Mas um trecho dessa música diz assim: tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Amém? Fique com Deus.